Rapaziada, então, gente, já faz 3 meses que eu tô utilizando uma 4060 Ti e eu vou dar meio que minha opinião se compensa você comprar essa placa da Nvidia. Pois bem, nós temos aqui um modelo que consome apenas 130 watts, de 30 a 150 watts, às vezes ela consome 120, mas o máximo dela é 150 watts. Temos aqui o modelo da Galaxy, uma construção bacana, uma construção ok, e que é uma placa que é extremamente fria. Eu fiz um teste aí no canal, um teste bem caseiro, em que ela tava batendo 64, 65 graus, e vi um cara que ele perguntou se nesse teste eu tava com o gabinete fechado, e sim, eu tava com o gabinete fechado e eu tava sem as ventoinhas de baixo, só com uma ventoinha jogando pra fora. Como vocês estão vendo, eu acabei trocando essa placa por uma 4080 Super. Pra você que vai rodar em 1440p, 1080p, na minha opinião, cara, essa placa de vídeo aqui é muito mais do que suficiente pra você, cara. Eu não acho que 8 GB de RAM é um cenário que vai faltar em todas as situações pra você que roda em 1080p 2.5K. Não acho. Porque é uma placa que, sendo sincero, eu tava tirando leite de pedra rodando em 4K. Mas, obviamente, eu falei, não, eu vou ter que fazer um upgrade, porque, querendo ou não, poxa, 4K pra uma placa dessa é exagero. Mas, enfim, ela tem performance da RTX 3070. Já os Ray Tracing já são geração 3, RTX 4000 no caso, né? Então, caso você for jogar um jogo com Ray Tracing, nós temos uma placa que consegue rodar Ray Tracing sem queda de FPS. Lembrando que esse é um dos diferenciais entre placa de vídeo AMD e Nvidia. Nvidia, ela tem o quê? Na parte do chip dentro, ela tem núcleos tensores, que é pra gente fazer inteligência artificial. Ela tem uma parte do chip pra fazer o frame generation e também o Ray Tracing. Isso tudo acaba ocupando um espaço no chip. Nós temos uma placa que ela é extremamente eficiente e tem um dos menores chips que tem no mercado. E eu vejo um pessoal comentando em relação que essa placa ela tem 128 bits apenas e que, isso daí é algo que simplesmente capa a placa de vídeo. E eu vou mandar a real aqui pra vocês. Quando a gente tá falando de um computador, por exemplo, a gente tem aqui uma placa de vídeo, a gente tem um chip principal e a gente tem as memórias. Quando a gente tá comentando do computador também, nós temos o chip principal, que é o processador, e nós temos também as memórias. O que acontece? O processador, ele tem memória cache. Memória cache é pra quê? Memória cache é basicamente pra você não precisar requisitar informação para as memórias. E nós temos uma placa de vídeo aqui que tem absurdamente cache. Ela tem 32 MB de cache, é uma placa que tem muito mais cache que as concorrentes que tem no mercado. Ela é uma placa que não precisa se comunicar com as memórias. Além disso, as memórias dessa placa de vídeo aqui, elas são memórias já rápidas, a 2250 MHz, 2500 MHz, dependendo do modelo. Se for uma Samsung, por exemplo, esse modelo é Hynix. E isso totaliza, vamos arredondar aqui, 300 GB por segundo no melhor cenário. E para vocês terem uma ideia, uma placa de vídeo, uma 3060 que tem 12 GB de RAM, 196 bits, tem 360 GB. Então, a gente tem uma placa aqui que o foco dela é o quê? O chip dela é absurdamente rápido, um chip extremamente eficiente, que entrega muito mais, tem cache pra cacete. Se vocês já viram, por exemplo, sabe o Ryzen 7 X 3D? Se vocês verem a diferença de performance que tem entre um normal e um 3D, vocês vão perceber que a diferença é muito grande de performance. E aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos 8 GB de memória, que na minha opinião é uma coisa ok, porque querendo ou não, é o público da placa, mesmo as 40p, é mais do que o suficiente. Ela tem sim performance de 3070 e além disso, caso você ative Ray Tracing, você consegue ter um pouco mais no sentido assim, não vai ter tanta queda porque o Ray Tracing dela já é geração da placa. Em muitos jogos em que você precisa de mais FPS, o Frame Generation, fala, nossa, o Frame Generation, ele é simplesmente inútil. Não, mano. Tem situações em que, por exemplo, eu tô rodando a 25 FPS o jogo, 25, 30, supondo, em que eu ativava e o FPS ia pra 45 e eu ficava de boa, o jogo ficava suave. Qual o problema? O problema de você gerar quadros é o quê? É a qualidade do quadro e velocidade. Como aqui a gente tem um chip dedicado para isso, ele consegue, pelo menos, trabalhar, fazer isso sem tanta dificuldade, com mais velocidade, sem você sentir tanta latência. Obviamente, ainda existem limitações, porque é a primeira geração desse tipo de placa, desse tipo de tecnologia, porque é um chip dedicado que tem limitações, que tem que fazer melhorias, que provavelmente vai melhorar, porque existem situações que ele não dobra os quadros, e que, cara, é uma placa que, na minha opinião, cara, com todo respeito, eu sei que o pessoal dá um hate muito grande, fala, nossa, 8 GB de RAM é absurdamente inútil, é absurdo. Cara, uma placa justa, 130 watts, 150 watts, cache pra cacete, a placa tem performance extremamente parecida com 3070. Se você ativar DLSS, você consegue renderizar em resolução menor sem tanta perda de qualidade. Se você quiser, por exemplo, multiplicar a resolução do monitor por 2, do monitor 2.5K vai pra 4K. Essa placa faz tudo isso, cara, faz tudo isso. Então, não, no meu ponto de vista, longevidade é tecnologia, velho. Você ter algo que consegue te dar mais FPS sem perder qualidade gráfica, isso é longevidade. Você ter algo
em que você pode ativar melhorar a sombra, melhorar tudo. Isso é longevidade. Você compra uma placa de vídeo, a força da placa de vídeo é exatamente isso, é gráfico. Tudo é baseado em qualidade de imagem. Então, se você tá querendo comprar uma placa de vídeo, nossa, vou comprar uma 6750 XT, você vai perder todas as coisas que tem na NVIDIA, que é o quê? DLSS, tudo que tem inteligência artificial, núcleo CUDA, que é o quê? Para você executar Blender. Infelizmente a AMD não executa Blender ou qualquer coisa, ela tem que ser pro OpenCL, qualquer coisa de trabalho, você não vai conseguir fazer com a placa AMD, infelizmente. E nós temos uma placa que, no meu ponto de vista, ela é um pouquinho R$100, R$200 mais cara, ela aparece por 2.300, 2.200 de vez em quando, promoção, mas na minha opinião, não é uma placa ruim. E o motivo pela qual troquei ela é porque, como vocês estão vendo, eu tenho um monitor 4K. E mesmo eu, que eu sou extremamente chato, muitos jogos eu conseguia rodar com isso aqui com o auxílio do DLSS. Então, assim, na minha opinião, caso você queira comprar uma placa de vídeo de R$2.000, entre essa daqui e uma 6750 XT, vai nessa, porque nós temos um chip eficiente. A voltagem que a 6750 XT precisa para entregar aquela performance é muito alta, então ela acaba esquentando muito. Então é um chip que, querendo ou não é tão eficiente. A gente não pode falar... Gente, lembra da época das placas antigas? O que importa é a performance que ela entrega por consumo, é isso que importa. Então ela tem 12 GB de RAM? Tem, mas ela não é eficiente. Felizmente, hoje, isso é uma coisa triste de falar, porque, querendo ou não, eu não quero estar falando, gente, só compra NVIDIA porque eu sou fanboy da NVIDIA. Eu não quero falar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, placa AMD hoje em dia, ela não tem núcleos tensores, isso ocupa espaço no chip. Inteligência artificial, isso ocupa espaço no chip. Ela não tem o frame generation, que, nossa, mas o frame generation da AMD é simulado. Sim, é simulado, mas não ocupa espaço no chip. Ray Tracing, aqui nós temos uma placa que ocupa espaço no chip. E mesmo tendo tudo isso que ocupa espaço no chip, ainda assim, essa filha da mãe ainda tá ganhando no desempenho por tamanho. Ainda tá ganhando, mesmo tendo. Imagina se essa filha da mãe não tivesse que colocar nada disso, Ray Tracing. Imagina se Ray Tracing não existisse, Tensor Core não existisse. Ainda assim, essa filha da mãe ia ter mais espaço para colocar no chip e ia conseguir fazer um chip mais rápido do que o que tem aqui. Então, nós temos uma empresa que está fazendo chips de uma forma que tem limitações, no sentido assim, olha, eu vou ter que botar essas coisas, enquanto tem outra que tá fazendo no modelo normal, que é o quê? Chips normais com TMUs, hops e apenas isso. Porque, pra quem não sabe, o Ray Tracing da AMD e as outras tecnologias são todas simuladas, e o Ray Tracing, querendo ou não, ela utiliza os mesmos núcleos pra, infelizmente, fazer esse tipo de coisa. Então, caso você queira comprar uma placa de vídeo dessa, hoje em dia, eu vou ser totalmente sincero. Compra essa placa, fica de boa, relaxa. Mas 8 GB é ruim. Cara, fica de boa, mano. Fica de boa. Usa DLSS. Caso você queira mais, você compra uma 4070, você compra uma dessa hoje por 2, futuramente você vende ela. Você compra uma 4070 Super com 12 GB de VRAM usada, ou sei lá, mano. Você compra futuramente, porque vai melhorar a situação. Eu espero que eu consiga ter mostrado algumas coisas, mas se existe outras coisas que eu poderia ter mostrado. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou mostrar essa bagaça aqui, só pra vocês verem. Eu tenho um monitor 4K. Se eu chegar aqui no Drive, aqui em 3D Settings, eu consigo ativar esse negócio aqui, tá vendo? DSR Factors, tá vendo aqui? 2.25. O meu monitor, ele vai pra 6K. Ele vai pra 6K, porque ele não tá multiplicando. É porque eu acho que tem alguma limitação. O ideal seria pra 4K. Mas como eu acho que é muito alta, ele vai pra 4K, ou 6K. Então eu tenho agora um monitor 6K. Tô rodando aqui em 6K. No jogo, o gráfico melhora absurdamente. Aí você fala, nossa, mas a AMD tem o VSR, a AMD tem isso daqui, tem o FSR. Só que não é eficiente, cara, não é eficiente, porque ele não tem capacidade de inteligência artificial, não tem, infelizmente não tem. Eu queria falar pra vocês, não, é a mesma coisa, a AMD tá de parabéns, mas infelizmente a AMD de processador não tá igual em GPU. Eu acho que desse ano pra frente vai ficar igual, mas não tá. Se você tiver um monitor aqui 2.5K, 1440p, você rodaria em 4K. Eu tenho monitores 4K, eu já tive monitores 1440p, e eu digo com propriedade, você utilizar o DLSR, quase a mesma coisa do 4K, é a mesma coisa. Compensa muito mais você economizar em monitor, comprar um 2.5K, utilizar o DLSR para fazer esse upscaling, e depois utilizar o DLSS, que por sinal, olha, é o seguinte, quando você usa o DLSR, você multiplica a resolução por 2, então o monitor 2.5K vai para 4K. Quando você utiliza o DLSS no modo qualidade, pega uma resolução menor como referência para a imagem,
imagem para a inteligência artificial, que no caso é o tamanho da imagem, e ele escalona para a sua resolução. Então, um monitor 2.5K com 4K, porém o DLSS vai utilizar 2.5K como referência e depois vai refazer a imagem para 4K. O resultado é basicamente o quê? Você consegue ter um gráfico de 4K pesando 2.5K. E esse tipo de coisa ninguém fala. Esse tipo de tecnologia, com o passar do tempo, porque por ter inteligência artificial ser um modelo treinado, só melhora com o tempo. Então, longevidade, infelizmente, é isso. Então, caso você queira comprar uma 4060 Ti, ou se não uma placa de vídeo da Nvidia, compra, mano. Compra, simplesmente compra e futuramente você vende e compra uma 4070, 4070 Super e você fica de boa. Não fica, cuidado com muito youtuber que fala, nossa, a minha 720 é a melhor placa que tem. E que eu entendo a sensação que vocês sentem de você ver uma placa robusta, de ver uma placa gigante, uma placa de 3 fãs, modelo Founders, e você falar, caraca, essa placa é forte. Eu entendo. Só que, cara, placa de vídeo não se mede dessa forma. Não se mede. Se eu chegar aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui, olha, Video Color, vídeo em Aspect. Tá vendo aqui? Eu assisto anime, qualquer vídeo que eu assisti no YouTube, ele faz o upscaling para 4K, melhora a imagem em tempo real. Se eu quero fazer um upscaling num editor de imagem que tenha, sei lá, inteligência artificial, ele utiliza os núcleos sensores que só funciona em placa de vídeo Nvidia. Placa de vídeo AMD não tem capacidade hoje em dia de fazer esse tipo de coisa. Então são muitos fatores que você acaba perdendo. E o pessoal do YouTube vai fazer o quê? Ah, nossa, essa placa aqui é robusta, é gigante, é 6750 XT, e que tem nome 7 no nome, é 3070. Esse nome 7 passa uma sensação de que ela é mais forte. E é normal, eu sei que vocês passam por isso, mas placa de vídeo não se mede dessa forma, porque olha, a gente saiu de uma época que tinha, olha, 2080 Ti, a gente saiu de uma época que tinha 1080 Ti, a gente saiu de uma época que tinha 3090, hoje uma 3090 tem a mesma performance de uma 4070 Super. Então o que acontece? Muitas das coisas, placa de vídeo não se mede pelo nome, pelo negócio. O que importa é a arquitetura, o chip que tá aqui e o que ela entrega, é isso que importa. Não se deixe enganar pelo nome, ou senão, ou pelo tamanho. Ela parecer robusta, você só vai agradar a você mesmo, você só vai agradar o seu próprio ego de falar, cara, eu tenho uma placa de vídeo que ela é grande, ela roda tudo, mas que quando a gente fala de chip, o que importa é quem entrega mais, quer entregar mais, ter Ray Tracing, ter núcleos tensores, ter tudo isso e ainda se entregar a mesma coisa e consumindo menos e tendo um chip pequeno. Então, querendo ou não, placa de vídeo é isso, tecnologia é isso, você paga, claro, você vai pagar um pouquinho mais, R$200, R$300, que é a diferença entre uma AMD e Nvidia, mas você tá pagando, cara, por algo que não é tão simplesmente, nossa, né, sabe? Quando a gente olha, se você parar pra pensar, tipo assim, cara, será que é fácil fazer algo eficiente dessa forma? Não é. Existe milhões investidos aqui, cara, pra fazer uma desgraça dessa. Esse vídeo aqui foi um desabafo e eu espero que consiga te abrir os olhos de alguma forma, porque, cara, conversei com gente, tentei convencer as pessoas de comprarem, compra uma dessa, cara, compra uma dessa é melhor. Só que, infelizmente, não dá. É muito difícil de convencer e muitos youtubers só saem recomendando, 12 GB. Do que adianta você ter 12 GB se não tem performance pra tal, cara? É tipo eu tenho uma 4080 Super aqui, supondo, eu tenho 4080 Super e não conseguir rodar um jogo, e sem faltar a RAM, sei lá, tipo, né? Entende? Não tem lógica, sabe? Ano que vem, tá vendo essa 4080 Super aqui? Tá vendo ela com 16 GB de RAM? Vocês estão vendo, né? Com o passar do tempo, vai lançar RTX 5080, 50, sei lá, o caralho, e essa placa aqui vai ficar defasada igual qualquer outra. Comprem a placa de vídeo por arquitetura, não comprem por que ela é grande, que ela é robusta e que blá 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 e blá blá blá, o youtuber falou que ela roda tudo. Mas uma coisa eu garanto pra vocês, cara, caso você tenha um monitor 1080p, 1440p, isso daqui você já consegue rodar, você já consegue ser feliz. E eu tinha que fazer esse vídeo porque eu acho muito injusto, sabe? Eu ter vendido essa placa de vídeo aqui, né? Ela já tá vendida e eu não fazer um vídeo falando esse tipo de coisa. Desculpa, eu tô um pouco gripado, porque, cara, eu vejo tanta coisa na internet, o povo falando, não, 3070 é melhor, 3070, 3070, e você vai acabar pegando uma placa que consome 250 watts e usada, que não tem mais nova, não tem o Frame G, que por sinal, quando funciona, existem limitações que eu posso falar também, que o Frame G, ele acaba, querendo ou não, colocando um pouquinho de espaço na memória, mas também depende da resolução. Se eu for botar um Frame G em 4K, não vai dar certo, em 1080p, mesmo 1440p, dá certo, fica de boa. Existem algumas limitações que tem que melhorar, mas é uma placa que é absurdamente boa. Se eu tivesse monitor 1440p aqui, eu não tinha comprado uma 4080 Super, eu não tinha. Então, assim, eu espero que eu consiga ter te ajudado
ajudado de alguma forma e eu consigo abrir seu olho. Porque o que eu quero falar aqui é a verdade. Eu não quero chegar e falar, nossa, eu tô sendo fanboy da Nvidia. Ai, você é fanboy. Eu tenho a AMD aqui, uma 7800 XT que roda tudo. Aí ativa o Ray Trace, a placa morre. Eu tenho uma 7900 XTX que roda tudo. Ativa o Ray Trace, a placa morre. Então é foda, pô. É foda, galera. Sabe? O povo compra mais por achar que tá fazendo uma ótima escolha, sabe? Não é pela performance em si. Então, assim, esse foi o vídeo e eu espero que eu tente ajudar de alguma forma. Eu sei que ficou um pouquinho caseiro e ficou um pouquinho grande e que eu falo bastante. É isso e até a próxima.